é assim. Aqui você tem uma fonte, tá? De ondas luminosas. Então, o que que é isso? A fibra óptica. Fibra óptica. Como é que funciona a fibra óptica? Você tem os pulsos luminosos sendo emitidos. Então, o que que acontece? Você transforma o pulso elétrico em pulso luminoso. Ou sinal elétrico em sinal luminoso. O que que vai acontecer? Essa onda sofre reflexão total na capa da fibra óptica. Essa daqui faz isso, essa pode sofrer também. Na verdade, todas elas, é que aqui tem uma pequena inclinação, todas elas sofrem a reflexão total, certo? O que que eu quero dizer com a fibra óptica é que no momento da interferência, aqui você tem a interferência, mas depois que ela sofreu interferência, ela continua se propagando como se nada tivesse ocorrido. Então, se você tem aqui um sinal de TV, sei lá, uma TV, um sinal A, após sucessivas reflexões, o sinal continua sendo A, sem ter alterado em nada, né? Então você vai receber o sinal A. Se você tem o captador do sinal A, que foi emitido pela fonte, você vai receber o mesmo sinal. Na fibra óptica você tem reflexões sucessivas. Então, nesse cabo de fibra óptica, a onda luminosa vai fazendo isso. O que eu quero dizer é que aquele exemplo que eu dei do teatro, das duas cores, ocorre aqui a mesma coisa, né? No momento da interferência, né? No momento ocorre interferência, no momento que elas, ou melhor, no momento que elas se cruzam, ocorre a interferência, mas depois a onda continua se propagando como se nada tivesse ocorrido, tá? Então eu vou apagar aqui, porque agora eu vou falar de cálculo de defasagem, tá bom? Então, turma, então continuando a parte de interferência, a medida da defasagem é a verificação, é o cálculo da defasagem que eu vou fazer, é a verificação se num ponto P haverá interferência construtiva ou interferência destrutiva. Por exemplo, eu tenho duas fontes sonoras, eu quero saber se num determinado ponto da sala haverá interferência construtiva ou interferência destrutiva. Na prática, assim, eu tenho duas caixas de som, tá? Pelas medidas da sala, eu consigo diminuir a interferência destrutiva. Tem vários tratamentos, né, sonoros feitos em sala ambiente para áudio, tá? E essa defasagem, ela tem três aspectos. A diferença de percursos, que eu vou chamar de ΔX. Então, por exemplo, essa onda saiu do ponto A, tá? Eu quero saber no ponto P, né? Tem aqui uma onda vindo num sentido, numa direção. Aqui eu vou chamar de VA, velocidade da onda A, e aqui de VB, velocidade da onda B. Tá? Então eu tenho duas ondas que vão se cruzar num ponto P. Aí eu quero saber se haverá interferência no ponto P dessas duas ondas. Tá? Então o que aconteceu? Interferência construtiva ou destrutiva em P, né? Então veja bem, essa onda veio nessa direção, refletiu numa superfície rígida, inverteu a fase e veio para cá. Essa onda veio direto. Aí eu quero saber que interferência que está dando dessas duas ondas aqui, destrutiva ou construtiva? Então nós temos o ΔX, que é diferença de percursos. Diferença de percursos. Tem o ΔT, que é diferença de tempo de propagação. Então, diferença de tempo. Então, por exemplo, essa onda aqui foi emitida agora. Depois de 3 milésimos de segundo, essa outra foi emitida. Então, essa diferença de tempo também causa interferência construtiva e destrutiva. Tá? Outra interferência, outra causa da interferência, se é construtiva ou destrutiva, é quantidade de reflexões com
oposição de fase. O que é isso? Com oposição de fase. Então nós temos o seguinte, essa onda refletiu na parede e inverteu a fase. Então eu tenho uma inversão de fase, uma reflexão. Então eu vou considerar essa reflexão para fazer o cálculo aqui para verificar se é interferência construtiva ou destrutiva, certo? Diferença de percursos. Essa onda andou 10 metros. Então ela percorreu 10 metros até chegar aqui. Essa onda percorreu 5 metros. Eu quero ver se pela diferença de percursos, que tipo de interferência vai dar. Intervalo de tempo e quantidade de reflexões com oposição de fase, tá? Agora eu vou montar aqui umas 3 regrinhas, as 2 regrinhas de 3, para a gente montar a equaçãozinha, para a gente fazer o cálculo da resultante. O que cai mesmo em vestibular, eles pegam bem isso, assim. A interferência no ponto P é construtiva ou destrutiva? E assim vai, né? Então agora vamos ver como é que eu faço essa conta. Vou explicar. Turma, com relação ao equacionamento da interferência, nós temos que entender uma coisa. Primeiro, pense no movimento circular, certo? Então eu tenho uma onda, tá? No momento em que ela gira, se você gira, olha, eu tenho aqui a crista da onda, certo? Tá? Aqui a crista da onda, 2 ondas vindo assim, ó. Crista com crista. O que é o movimento circular que eu quero... Então, nós vimos no equacionamento da onda que eu tenho como base o movimento circular, não é verdade? Então, se essa fase da onda, isto é, se essa crista girar 360 graus, certo? Se ela girou 360 graus, ela não deu uma volta completa. Se ela gira 2π radianos, eu tenho interferência construtiva. Ó. Se ela gira 180 graus, ou π radianos, não ficou agora crista com vale? Então você tem interferência destrutiva, certo? Muito bem. Então, se eu pensar na defasagem geral que eu vou calcular, então eu penso o seguinte, se for um número par, que é representado pelo 2K, onde K é um número inteiro, só para você lembrar, os inteiros são... os números inteiros, quais são? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5 são os positivos. Tem o nulo, né, que é o 0. Então o nulo e os positivos inteiros é o 0, 1, 2, 3, 4, 5 que a gente vai usar aqui. E tem o 0, menos 1, menos 2, menos 3 que a gente não precisa usar. Você pode usar só os inteiros positivos, tá? Então eu vou utilizar os inteiros positivos. Então eu vou usar o Z+. Se eu fizer uma defasagem geral que der um número par de π, eu sei que nós teremos aqui o quê? Interferência construtiva num ponto P. Então eu tenho aqui um ponto P, ó, aqui é o nosso modelo geral, tá? Tenho aí um ponto P. E se o ΔΦ no ponto P der um número par de π, eu sei que nesse ponto P teremos interferência construtiva. Isto é, ou crista com crista ou vale com vale. Ok? Veja bem, no movimento circular, então, se eu tiver um giro da fase π radianos, que eu estou associando ao movimento circular, é fácil entender que se eu tenho crista com crista, e se eu girar essa daqui 180 graus, nós vamos ter agora crista com vale, não é? Então não vai dar interferência destrutiva. Então se o ΔΦ for uma vez, por exemplo, se eu fizer uma vez o π, ou 3 vezes o π, isto é, um número ímpar de π, eu vou ter a interferência destrutiva. Então, se o 2K mais 1 é a representação de um número ímpar, se ocorrer um ΔΦ com 2K mais 1
π, nós teremos o quê? A interferência destrutiva em P. Então eu tenho ou essa situação ou essa situação. Só que essa situação final, ela depende de 3 termos, tá? O primeiro termo que eu posso considerar é a diferença de tempo. Então o que aconteceu? Ó, veja bem. Eu emito uma onda do ponto A. Essa é a fonte. Aí ela reflete uma vez, reflete 2 vezes, reflete 3 vezes até chegar no ponto P, ok? Então o que nós vamos ter aqui? Ó? Nós vamos ter 3 reflexões sucessivas com inversão de fase. E aqui vem a onda B, que eu posso até mudar. Não vou mudar de cor, porque é para você pensar que é a mesma natureza, né? Então, ó, essa onda que sai de B, ela vem direto para cá, tá? Então você tem uma ondinha A, que faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, e chega no P. E tem a onda que sai do B, faz isso daqui e chega no P, ok? Muito bem. Vamos pensar primeiro que tá tendo, essas 2 ondas estão sendo produzidas, tá? Estão sendo produzidas. Se tiver uma diferença de tempo, você concorda que se tiver uma diferença de tempo vai interferir nisso? Porque uma onda está sendo produzida, ela faz isso. Depois de um certo tempo ela vai estar aqui e a outra vai estar aqui, não é? Então se, por exemplo, você está emitindo o pulso, tiver uma diferença de tempo, você sabe que no movimento circular vai ter uma diferença angular, não é? E qual que é a proporção? Eu já vou direto, não vou fazer regra de 3, eu vou direto, porque senão fica muito complicado. Então o que eu vou fazer? Ó? Primeiro, a defasagem pela diferença de tempo de pulso. Então, por exemplo, essa onda aqui, ela está sendo emitida, não são pulsos, que não está fazendo assim? Eles não podem estar pulsando juntos. Ó, o intervalo de tempo de um pulso para o outro aqui é 0. Ó. Eles estão pulsando juntos, tá vendo? Mas e se esse daqui emite um pulso e depois de 10 milésimos de segundo esse daqui emite um? Não faz assim. Por exemplo, faz isso. Você está vendo que está tendo uma diferença de tempo de emissão do pulso de onda. Esse ΔT, que é essa diferença de tempo que o teu examinador vai colocar lá no problema, você faz proporcional ao período da onda. Ok? Ao período da onda. Tem que ser onda harmônica, senão não tem o mesmo período. As duas têm que ter a mesma frequência, tá? Aí essa relação é proporcional ao 2π. Então é fácil você memorizar isso. Então com relação à defasagem de tempo, de pulso, os dois piscando juntos. Aí o ΔT aqui é 0. Se os dois estão piscando juntos, o ΔT é 0. Se os dois estão piscando alternadamente, o ΔT já não é 0, certo? E é proporcional, olha lá, ao período da onda. A outra defasagem que a gente considera é a defasagem de diferença de percursos, que agora a gente vai ver aqui. Repare que eu tenho 2 pulsos aqui, ó, se propagando. Essa é a diferença de percurso, ó. Olha aqui. Qual é a diferença de percurso? Uma está sendo emitido a uma distância 1 metro na frente da outra. Pensa assim, ó. Imagina que essa daqui foi emitida 1 metro depois na frente dessa. Por exemplo, eu tenho 2 caixas de som, tá? Eu tenho uma caixa de som aqui, certo? E uma outra caixa de som aqui. Ok? A diferença de percursos entre as 2 caixas de som, entre as 2 emissões sonoras, é de 1 metro, vamos supor. Claro que podem ser várias medidas, né? Estou dando um exemplo aqui numérico para você entender. Então, esse ΔX aqui, ele pode ser um número par, só pegar aqui um negócio que caiu, ele pode ser um número par ou um número ímpar de lambda sobre 2. Como assim? Ó, dá uma olhada nesse meu modelo, que essa onda, ela está afastada desta 1 lambda sobre 2. Deu para ver aqui? Ó, isso daqui é metade de um comprimento de onda, certo?
Essa ondinha aqui de cima, ela foi produzida uma vez metade de um comprimento de onda. Esse ΔX, nesse caso, ó, o ΔX de um comprimento de onda sobre 2, você sempre tem que pensar na metade do comprimento de onda, tá? Você está reparando que aqui está dando interferência destrutiva? Então, se o número for ímpar de lambda sobre 2, nós temos interferência destrutiva. Você está vendo? Só que aqui, na defasagem geral, eu vou pegar o ΔX, tá? Proporcional ao comprimento de onda das ondas, vezes 2π. Então é o mesmo modelinho que eu fiz aqui. Então daqui a pouco a gente vai trabalhar com esse ΔX aqui, tá? Para a gente calcular o ΔX, tá bom? Claro que aqui é só a diferença de percursos, mas se ele falar assim, considere na interferência somente diferença de percursos, nós vamos fazer isso. No caso do ΔX, um número par de comprimento de onda sobre 2, por exemplo, 2 lambda sobre 2, nós já vamos ter interferência construtiva, tá? Mas o que é o ΔX? O ΔX é essa medida aqui que eu acabei de passar. Ó. Você vai colocar aqui ΔX, tá vendo? O ΔX como sendo 1 metro, no caso aí do exemplo das caixas de som. Esse modelo aqui, eu vou até apagar agora, depois a gente vai colocar um caso particular, onde só ocorre interferência por diferença de percursos, tá? Aí a gente já vai direto. Então, por enquanto, vamos só montar a formulinha, tá? Deixa isso daqui um pouquinho mais para frente, bom? Então você viu aqui que existe uma diferença de percursos entre essas duas ondas e é proporcional ao comprimento de onda. O terceiro termo dessa equação é o número de reflexões. Então eu tenho uma reflexão aqui, 2 reflexões aqui, 3 reflexões aqui, com interferência, com mudança de fase. Então o que acontece? Olha agora aqui minha mão, ó. A onda, essa aqui é o dedão, é a crista, tá? Então, quando a onda reflete no ponto 1, ela inverte a fase. Olha lá. Então, ela gira 180 graus. Ela gira π radianos. Quando ela vem aqui, ela gira de novo. Quando ela vem aqui, ela gira de novo, entendeu? Então, é sempre n vezes π radianos, ó. Então, se eu tenho aqui 3 reflexões, o n seria igual a 3. Então, aqui é n vezes 180 graus. Tá? Esse é o cálculo da defasagem total. Então, por exemplo, essa onda A, vamos só fazer um resumo aqui. Essa onda A, ela percorre 10 metros, enquanto que essa onda B percorre 8 metros. O que você vai fazer? Você vai pegar um ΔX aqui, que é 10 menos 8, tá? Então, nesse meu exemplo, o ΔX seria 10 menos 8, que é a diferença de percurso, de 2 metros. O comprimento de onda, você tem da onda, propriamente dita, ele já vai te dar o comprimento de onda das ondas. Esse n no meu exemplo seria igual a 3, nós teríamos 3 reflexões sucessivas até ele chegar no P. Tá? E aqui, o ΔT, exatamente, vamos supor que eu tenho um intervalo de tempo entre uma emissão e outra de 10 milissegundos, que é 10 vezes 10 a menos 3 segundos. Pronto, então eu vou pegar esse 10 vezes 10 a menos 3 segundos, o que é isso? Primeiro a onda A, ela é produzida. Depois de 10 milissegundos, essa daqui é produzida. Aí você vai ter essa parcela aqui, tá? E o período da onda, com certeza, foi dado, né? Então, o período da onda, e aí você vai calcular, nós vamos calcular isso daí, tá? E você vai verificar. Se der um número par de π, é interferência construtiva no ponto P. Se der um número ímpar de π, é interferência destrutiva, tá bom? Vamos apagar, então, aí e fazer as contas. Turma, então só para terminar, um exercício rápido é assim. Você tem 2 fontes de luz da mesma frequência, mesmo comprimento de onda. Então o que acontece?
Uma luz está piscando e a outra pisca depois de 10 milissegundos. Então o intervalo de tempo entre uma e outra é de 10 milissegundos. O período dessas ondas é de 20 milissegundos, tá? A diferença de percursos é o seguinte, vai ter um raio de onda, ele faz o percurso de 23 metros, que é 5 mais 10 mais 8, e o outro vai percorrer 20 metros. Então a diferença de percursos é de 23 menos 20. Então nós temos uma diferença de percursos de 3 metros, tá? Muito bem. O número n é o número de reflexões sucessivas com inversão de fase, tá? Isso precisa ficar bem claro no exercício. Com inversão de fase. Então eu tenho duas. Então n igual a 2. Comprimento de onda das ondas é 2 metros, tá? Precisa ter essa harmonia, senão não vai ocorrer uma interferência, tá? Uma interferência clara, né? Como a gente faz uma coisa aqui bem harmônica. Então eu faço. O ΔT é 10, o período é 20. Então eu ponho 10 milissegundos. Como é a mesma unidade, eu não preciso transformar para segundos. Vezes 2π, tá? Então essa primeira parte aqui, ó, diferença de tempo, intervalo de tempo entre as pulsações. A diferença de percursos, agora eu vou para cá, ó. Deu ΔX, que é igual a 3, tá? Vezes 2π, dividido pelo comprimento de onda lambda, que é 2 metros. Mais o número de reflexões com inversão de fase são 2, então é 2 vezes π. Então, mais 2π. Aqui nós temos 10 sobre 20 dá 2, simplifica, então eu tenho π mais 3π mais 2π. Então nós temos aqui 6π. Se o 6 é um número par, que é do tipo 2kπ, nós sabemos que no ponto P está tendo interferência o quê? Construtiva. Se fosse 2k mais 1, se aqui fosse 5π, daria interferência destrutiva, porque é um número ímpar. Então, se está dando um número par de π, interferência construtiva em P. Ok? É isso. Chambala.